Hoje é terça-feira, 19 de maio de 2020, e a notícia é que, afinal, a Procuradoria-Geral da República abriu um outro inquérito, desta vez para investigar o que foi revelado na bomba de hidrogênio que o Paulo Marinho jogou sobre o presidente Bolsonaro e o seu filho Flávio. Dois Bolsonaros numa encrenca só, né? Pois bem, o procurador-geral está merecendo já há algum tempo um impeachment no Senado, um cartão vermelho, ou então que o Senado resolva mudar o nome de Procuradoria-Geral da República ou de Procurador-Geral da República para Puxa-Saco Presidencial da República. O Augusto Aras está aprontando mais uma. Ele quer um inquérito à parte nessa história do vazamento da Polícia Federal para evitar que o Bolsonaro fosse prejudicado no segundo turno da eleição, em vez de fazer o óbvio, que é colocar o depoimento do Paulo Marinho e das testemunhas que o Paulo Marinho apontou, que são muitas, no inquérito em que já foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal para investigar as acusações que o ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, fez contra Bolsonaro antes de sair do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Se ele não fizer isso, aí eu vou começar aqui uma campanha para o Senado usar a Constituição e desalojar da Procuradoria, que ele está desonrando, né? Se ele fizer, aí eu mudo de opinião e volto a chamá-lo de Procurador-Geral da República. Aliás, ele pode alegar que esse fato do vazamento aconteceu antes do Bolsonaro assumir a presidência da República. É uma chicana, é uma alegação falsa, é uma alegação real, né? Mas é uma chicana, é uma tentativa de encontrar pelo em ovo. De qualquer maneira, isso não se aplica ao senador Flávio Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro, quando ouviu esse vazamento, era deputado estadual do Rio de Janeiro. Hoje ele é senador da República. Portanto, ele não tem esse salvo-conduto que a Constituição dá ao presidente da República de só ser processado por atos que interfiram no seu mandato, né? Agora, na verdade, o depoimento do Marinho atinge os dois Bolsonaros. O Flávio fica mais exposto. E eu quero dizer que eu não esqueci do Flávio, não, viu? Aliás, nem eu, nem os meus colegas da Globo e do UOL. O Jornal Nacional de ontem e uma notícia que saiu no UOL dão conta que o senhor Flávio Bolsonaro usou R$500 mil do fundo partidário para pagar assessoria jurídica para o PSL de um advogado que ele e o pai usam como advogado particular. Mais uma mistura de público e privado do núcleo familiar, né? Em 2019, o Vitor passou a trabalhar na liderança do PSL na Alerj. Ele que já tinha sido assessor. Ele era assessor do Flávio. Ele é personagem da entrevista do Paulo Marinho. O Paulo Marinho contou que esse Vitor Granado Alves era um dos assessores do Flávio que foram conversar com o tal delegado da PF que vazou duas informações, que a Operação Furna da Onça foi adiada a divulgação dela para evitar influir na eleição. E hoje eu tive o desprazer de ler uma entrevista do desembargador Abel Gomes,
que justificou esse atraso como uma defesa da eleição, quando na verdade ele estava defendendo um candidato. Isso é crime, crime inclusive dele, como relator, ao reconhecer que houve um atraso na divulgação para não coincidir com o calendário eleitoral, né? Pois bem, mas o advogado recebia salário como assessor do partido, ao mesmo tempo em que atuava como advogado particular do presidente da República e da família Bolsonaro, como comprova o recebimento de uma intimação no ano passado, segundo foi publicado ontem no Jornal Nacional e pelo site UOL, né? A mulher de Vitor, Mariana Teixeira Fraceto Granado, chegou a ser nomeada como secretária parlamentar no gabinete de Flávio no Senado em janeiro de 2019, um mês depois, no auge das polêmicas envolvendo o nome do senador, a nomeação foi cancelada. Pois bem, em entrevista aos colunistas do mesmo UOL, Thales Faria e Chico Alves, publicada hoje, o meu amigo, meu guru jurídico, o desembargador Walter Maierovitch, afirmou que a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e a revelação de que o senador Flávio Bolsonaro foi avisado sobre uma investigação de seu interesse estão relacionados com uma clareza solar. Então não dá para o procurador ficar dando uma de migué, passando o pano para puxar o saco do presidente que o nomeou e que pode nomeá-lo para o Supremo como ele deseja. Segundo o Walter Maierovitch, nessa brilhante entrevista, da qual eu recomendo uma leitura já, você vá logo ao computador e leia, ele contou que ao longo da sua carreira política, o presidente Jair Bolsonaro sempre elogiou e quis legalizar as milícias. Segundo o desembargador, que é presidente do Instituto Giovanni Falcone, que é o juiz da Operação Mãos Limpas, Manipulite, lá na Itália, né? Ele faz uma aproximação entre a força política da máfia italiana, da camorra napolitana, a máfia siciliana, a camorra napolitana, com as milícias, com as quais ele tem acompanhado uma ligação muito grande, tanto do senador Flávio, nós já falamos sobre isso, eu não vou ter tempo aqui para rememorar tudo, mas se eu tiver uma ocasião e você me cobrar isso, eu vou rememorar. Ele, segundo o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, juiz criminal, professor de Direito, doutor em Direito, a colaboração que participou, né, que colaborou numa investigação que localizou mafiosos sicilianos, né, aqui. Eu quero lembrar também que eu cheguei a escrever um artigo no Estadão em abril do ano passado, 2019, a respeito de uma declaração para lá de infeliz do general Fernando Azevedo de Silva, que é o ministro de Defesa do governo Bolsonaro, ou seja, o comandante das 3 Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. O general, naquela ocasião, disse exatamente o seguinte: a milícia começou numa intenção de proteger as comunidades, na boa intenção. Começou com uma intenção de ajudar, mas desvirtuou e são bandos armados. Bom, a milícia está envolvida com o crime desde as suas origens. A milícia, como a máfia, cobra proteção. A milícia é acusada de ter assassinado aquela juíza cearense Patrícia Ascioli, que estava pegando no pé. A milícia é composta por ex-militares do tipo do tenente Adriano, que virou capitão Adriano, que foi morto em Esplanada, na Bahia, sobre o qual falamos ontem. Então eu disse, olha, a milícia nunca foi... Eu escrevi um artigo dizendo, a milícia nunca foi do bem, general. Mas para vocês terem uma ideia da mentalidade dessa gente, inclusive de um general da reserva, mas um general, e que é ministro palaciano lá do seu Bolsonaro. Então, o tipo de mentalidade que essa gentalha tem, gentalha, um cara que pensa assim, é gentalha. Pois bem, por falar em general no governo, a ocupação militar no Ministério da Saúde aumentou, barbaridade hoje. O general Pansudo lá, que mentiu sobre o combate à Covid-19, lá na reunião da Organização Mundial de Saúde,
foi bypassado, nomearam um secretário-geral, um coronel lá, abaixo dele, e está aceitando isso. Agora, eu quero lembrar o seguinte, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Na ditadura militar, o Ministério da Saúde só foi ocupado durante 21 anos por médicos, inclusive médicos reputados, como o doutor Mário Machado de Lemos, meu queridíssimo amigo, que foi ministro no governo Médici, e que antes disso foi ministro, foi secretário da Saúde no governo Naldo Natel, meu amigo e amigo do Benedito Rui Barbosa, que morreu ontem aos 99 anos. Agora, hoje, nós temos o vexame de ver o presidente da República se manifestando ao lado de pessoas que cantaram uma musiquinha assim: cloroquina, cloroquina, cloroquina lá do SUS. Eu sei que tu me curas em nome de Jesus. Eu nunca ouvi falar que Jesus curou alguém usando cloroquina. Chegou, Lázaro, toma cloroquina e levanta-te, né? Não tem isso, né? O Jesus, não consta também que na cruz ele tomou cloroquina, né? Então, essa gentalha que fica aí se reunindo para bater, dar bandeirada em repórter da Band, como deram a bandeirada na repórter Clarissa Oliveira, e eu venho aqui de novo cobrar que a senhora Ângela Beck, que é funcionária pública federal e que deu uma bandeirada na hora que a moça ia entrar no noticiário da Band, seja presa por agressão física e contra a liberdade de expressão. Antes de terminar, eu vou ser obrigado a derramar uma lágrima, porque eu cheguei a chorar quando eu vi a notícia da morte do adolescente João Pedro Matos, de 14 anos, que estava brincando com amigos numa casa e a casa foi cravejada de balas. Balas da Polícia Federal. Ah, a Polícia Federal é uma instituição de Estado. Olha aí o que é a Polícia Federal. A Polícia Federal e a Polícia do Rio, à procura de bandidos. É impressionante a cena na televisão da parede cravejada de balas por esses policiais que ainda estão usando desculpa para dizer que foram os bandidos que atiraram. Não há a menor lógica dos bandidos terem atirado numa casa com 3, 4 garotos desarmados, o menino não tinha arma, não tinha história, não tinha nem história pregressa, nem nada. E o pior, levaram 17 horas para comunicar a morte à família. É duro ser pobre no Brasil, principalmente num país governado por gente insensível e assassina como os ocupantes da cúpula federal em Brasília. E aqui eu me despeço de você, direto ao assunto. Em té, só a verdade é que nos salvará.